Amém, irmãos? Pai do Senhor, glória a Deus. Já podemos sentir a presença do Senhor. Isso é a parte mais importante, poder sentir a presença do Senhor. Já podemos segurar as lágrimas, porque o Senhor se faz presente. Glória a Deus. Essa é a causa de não sermos consumidos, a presença de Deus. Quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no livro de Marcos. As crianças estão liberadas. Amém, irmãos? Responsabilidade. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar, nos inspirar, alimentar o nosso coração, que esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Se o som estiver alto, irmãos, vocês dão uma dica aí, tá bom? Então, queremos ler em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25 ao 34. Podemos ler, então, Marcos, capítulo 5, a partir do 25 ao 34. Amém? Vamos ler, então, a partir do 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, de mais uma vez estar diante da Tua palavra, ó Deus, e pela mesma seremos abençoados nesta noite, ó Deus. Inspira o nosso coração, abençoa a Tua igreja, nos guarda, Senhor, alimentando a nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Vemos aqui um texto bastante conhecido, irmãos, que já lemos várias vezes, mas com certeza o Senhor nunca nos deixou só. Todas as reuniões, todas as multidões, Jesus sempre teve alimento para o seu povo. Nesta noite não será diferente, como os demais cultos. A palavra de Deus é poderosa e não voltará vazia. Com certeza o Senhor tem algo maravilhoso para o nosso coração nesta noite. Vimos aqui a história de uma mulher bastante conhecida, bastante marcante, bastante extraordinária, é um testemunho lindo, que muito vai nos ajudar nesta noite. Uma mulher que havia cometida por uma hemorragia por 12 anos. Ela estava com hemorragia naquele momento, o qual ela estava em busca da vitória. Então ela já havia cometido por 12 anos. Não significa que ela estaria com 12 anos com hemorragia. Todas as épocas das suas regras, a hemorragia era bastante avançada e estava se tornando uma enfermidade incurável, um problema muito sério, que ela havia gastado todos os seus recursos para adquirir uma cura, porém estava todas as vezes passando muito mal, ficando muito fraca, muito anêmica, estava totalmente impedida de estar em determinados lugares.
Essa mulher, ela é sem nome. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Ela era uma judia da época de Jesus. Era um contraste. Se olharmos um pouquinho antes, no versículo 21, nós vemos que Jairo estava em busca de uma cura para a sua filha. Então, nessa multidão que ela estava, era justamente o momento que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, indo a Cafarnaum. É nesse momento que essa mulher está no meio dessa multidão e ela decide tocar em Jesus. Jairo teve a alegria de ter uma filha por 12 anos. No entanto, ele estava pedindo ajuda a Jesus para curar sua filha que estava à beira da morte. Então, essa mulher tinha 12 anos de morte, né? Porque quem está perdendo sangue, todas as vezes, todas as regras dela, no período menstrual, a quantidade era muito grande, era uma hemorragia, então ela estava morrendo. Então, o contraste era muito grande entre Jairo e essa mulher. Em Levítico 12, 4, versículo 8, a lei de Moisés determina que cerimonialmente essa mulher era impura. Era uma mulher que não poderia estar em lugar nenhum. Ela era determinada uma pessoa marginalizada, não poderia estar no meio da sociedade, não poderia estar com seus amigos, não poderia estar com seus parentes. Ela estava proibida de estar onde estivesse pessoas. Imagina a situação dessa mulher. Onde ela sentava, ficava contaminado. Onde ela tocasse, ficava contaminado. As suas roupas contaminadas, a sua cama, tudo que ela tocasse ficava contaminado. Imagina o sofrimento dessa mulher. Agora, nós podemos imaginar o seguinte, mas ela estava prestes a ser o centro das atenções de um grande milagre. Dentro de outro milagre, porque ela seria curada dessa hemorragia, dessa doença incurável. Então, ela é uma mulher desprezada, sem nome, sem nenhum destaque, mas em breve estaria em destaque. Estaria sendo o centro das atenções, recebendo um grande milagre dentro de outro milagre. Mas estava prestes também a ser uma pessoa que estaria continuada em sofrimento. Então, nós podemos fazer uma análise aqui, irmãos, que essa hemorragia é uma simbologia ou uma analogia do pecado. O que o pecado faz com a gente? Não é isso que o pecado faz? Nos afasta das pessoas, ele nos tira toda a liberdade, vai nos levar aonde nós não queremos ir, vai nos deixar em lugares que a gente não quer ficar, vai fazer a gente pagar muito caro quando nós não podemos pagar. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta das pessoas, nos afasta da sociedade, nos afasta da Bíblia, nos afasta da igreja, nos afasta dos amigos, nos afasta de tudo. Quem está em pecado sempre vai dar um jeitinho de despistar, sair fora, dar uma limpada na garganta, não quer comentar sobre nada, porque o pecado faz isso na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida do ser humano. Então, essa é uma imagem do pecado. Podemos lembrar que o pecado é uma doença incurável. Ela não acrescenta nada, ela só tira, ela só diminui. O pecado, como uma doença incurável, não pode ajudar ninguém em nada. Só diminui, só tira, só vai drenar o nosso sangue vital, vai nos matar a cada momento. Ela vai matando devagar até levar à morte. Isto é o pecado. Não que eu estou falando que essa hemorragia é o pecado, mas é um símbolo. É como a lepra, não tem remédio para a lepra. É uma doença incurável. Então, o pecado é uma doença incurável. Só Jesus pode curar o pecado. Só o sangue de Jesus pode nos dar liberdade do pecado. Como aconteceu com Sansão, Sansão brincou com o pecado. O que aconteceu com Sansão? Ficou cego, ficou todo amarrado e foi capturado pelos filisteus. Então, nós vamos ver a história dessa mulher no versículo 25 e 26, vamos estar lendo aqui, os irmãos ficam com a Bíblia aberta, porque eu vou estar lendo os versículos e comentando. 25 e 26, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes e indo a pior. Então diz que havia uma mulher, essa mulher, ela não tinha destaque, ela não tinha nome. Havia uma mulher, ela havia gastado tudo que tinha em busca da sua cura.
Então, ela estava, o momento aqui, ela estava com hemorragia. Havia uma mulher que estava com hemorragia. Então, além dos 12 anos que ela estava sendo atingida por essa hemorragia, no momento aqui que ela estava no meio da multidão, ela estava com hemorragia. É tanto que nós vamos ver mais à frente, como que ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela estava se agachando, se rastejando pelaquela multidão, ela estava no período ativado, ela estava com hemorragia. Então, nós podemos observar que ela não desistiu de ter a sua saúde restaurada. Essa parte mais importante, ela não desistiu, ela lutou, ela perseverou, ela pensou para cima, ela não se entregou, mas ela foi firme até o fim. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, uma enfermidade que a destruía dia após dia, mas tudo que ela tinha, ela gastou. Ela certamente, não diz a Bíblia se ela era mulher rica, só diz que ela gastou todo o seu sustento buscando uma cura. Então ela buscou de várias formas, mas só piorava a sua situação. É como uma pessoa que descobre uma diabetes, um problema de saúde, e vai se agravando a ponto de chegar a fazer uma hemodiálise. O que acontece? Só vai piorando a situação. Dependendo de um milagre, se Jesus não fizer um milagre, essa pessoa virá à morte. Ela tinha motivos de sobra para desistir, para se entregar ao isolamento. Ela tinha motivo de sobra. Para que lutar por um problema que não tem jeito, por uma doença incurável? Então, sair de casa doente, enfrentar a multidão, exigia muita coragem dessa mulher. Ela poderia deixar esse negócio de lado. Poxa, eu vou lutar por um negócio que eu não vou conseguir, uma doença incurável, é melhor eu ficar isolada, num cantinho, quietinha, porque eu já sou desprezada, humilhada. Então, ela não desistiu. Nós podemos observar que ela não se preocupou também com a multidão que ela ia enfrentar. Ela não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Não se preocupou com o que Jesus ia dizer a seu respeito. Até porque ela era uma pessoa que estava impedida, proibida de estar no meio da multidão, de estar em algum lugar. Então, ela rompeu todas essas barreiras e alcançou a vitória. Nós podemos observar aqui uma lição para nós. Quantas pessoas desesperam por muito pouco? Recebe um diagnóstico do médico, tudo está correndo muito bem, a pessoa está toda cheia de expectativa, buscando uma cura, um tratamento, e quando recebe o diagnóstico do médico, quando o médico diz assim, olha, o seu problema é só Deus. Quando o médico não é ateu, né? Minha mãe enfrentou um médico ateu, fazendo uma cirurgia na minha mãe, colocando marca-passo e deu errado a cirurgia naquele momento, e quando acertaram e deu certo, eles falaram assim, tudo agora deu certo, a minha mãe falou assim, glória a Deus. O médico era ateu e falou assim, que Deus? Deus não está aqui não, isso aqui é a nossa inteligência, é a medicina que está trabalhando. Então a minha mãe conta que ela estava anestesiada, a anestesia estava na garganta dela, ela não conseguia falar. Mas naquele momento a fé foi ativada na vida da minha mãe e ela pôde pregar para aquele médico. Falou, doutor, o senhor acha que é o senhor que está fazendo? A sabedoria só aprendeu na escola, mas é Deus que está aqui abençoando. E a minha mãe entrou em pranto, entrou em choro, ficou em crise de nervo, precisou ser acalmada pelos enfermeiros. Então, quando o médico não é ateu, ele vai falar para você assim, ó, só Deus na sua causa, só Deus. Então, nesse caso aí, quem está batalhando por uma cura, tem um bom dinheiro para se cuidar, tem um alto plano de saúde, ou não está confiando nesse milagre, ele vai ficar desanimado, vai ficar deprimido, vai ficar com depressão. Muitos têm cometido até suicídio por causa do seu problema que não tem jeito. Minha mãe também recebeu uma cura de um câncer que o médico deu para ela 3 meses de vida. E pela fé ela alcançou a vitória e viveu 25 anos. E morreu depois de uma outra doença, com 86 anos de idade. Então a fé é ativada, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não vê. É o firme fundamento. A fé, ela vai além da medicina, a fé, ela vai além do poder que se aprende nas faculdades. Isso aqui não é adquirido nas faculdades, não é adquirido nas escolas, é adquirido aos pés de Jesus, é adquirido na presença de Deus, quando Ele ativa essa fé em nós. Então, Ele ativou essa fé no coração desta mulher, ela alcançou a vitória.
Podemos ver também quantas pessoas que se desesperam por coisas muito menor do que isso aqui e não acredita que Deus pode fazer. Por isso temos que pregar o Evangelho. Vamos ver então, irmãos, o versículo 27, 28 e 29, uma estratégia que essa mulher teve. Versículo 27, 28 e 29. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Uma estratégia que ela teve, como que uma mulher proibida sair de onde ela está, ela vai contaminar onde ela estiver. Como uma pessoa desse tipo pode sair do seu lugar? É muito normal ficar com depressão, comer tudo que vir na frente, tentar alegrar o coração de alguma forma, resolver o seu problema de alguma maneira, até que a morte chega. Vemos pessoas fazendo isso, até no meio dos crentes. Mas essa mulher, ela teve uma estratégia, não. O não eu já tenho, vou tentar o sim. Eu vou batalhar. E por misericórdia, ela teve essa graça na sua vida. A história, quando ela ouviu falar de Jesus, a sua história foi mudada. Quando ela ouviu falar que Jesus curou muitas pessoas, automaticamente ela sabia que Jesus curava, Jesus repreendia o mal, ressuscitou mortos. E ela sabia disso, então ela viu, olha, a minha vitória está em Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, mudou a história dela. Não, o diabo está repreendido. Não é assim que acontece conosco, irmãos? As derrotas, elas chegam nas nossas vidas e permanecem enquanto a gente não encontra com Jesus. Você encontrou com Jesus, você é mais do que vitorioso. Derrotado é o inimigo, derrotado é as trevas. E não importa se nós estamos doentes ou enfermos, ou às vezes nós não vamos nem ser curados, mas somos vitoriosos. Porque o Senhor Jesus não quer dizer que Ele vai te livrar da prova. Ele vai te livrar na prova. Esse é o problema. Nós temos que estar felizes, irmãos, na provação, na enfermidade, na luta, na batalha, glorificar o Senhor. Porque Ele não vai nos livrar da provação, Ele vai nos livrar na provação. Livrou Daniel na cova, livrou muitas pessoas no problema. Então, no problema, na dificuldade, Ele quer ver o nosso ânimo, a nossa fé, a sua disposição. Como que está a sua fé? Como que está a sua oração? Como que está o seu particular com o Senhor? Ele vai trabalhar nas nossas vidas, na batalha que nós estivermos. E nós vamos aprender aqui que Ele vai usar coisas muito simples, vai usar coisas muito pequenas, que está à nossa disposição para realizar um grande milagre. Agora, o segredo, irmão, não está no quanto você conhece, não está no quanto eu conheço Jesus, está no segredo de que você vai fazer com essa informação que você tem. Você tem uma informação que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu, mas o que importa conhecer tudo isso e não tomar uma decisão? Então, a diferença vai fazer do que vamos fazer com essa informação que temos. Essa mulher aqui fez tudo que estava ao seu alcance. Ela sabia que a sua probabilidade era muito pequena. A sua chance era muito pequena, ela sabia disso, mas ela se entregou? Não se entregou, não vou me entregar, eu vou receber a minha vitória, eu serei curada, eu estou indo de contra alguém que pode resolver o meu problema, eu não vou me entregar. Ela não podia abraçar Jesus, ela não podia receber um aperto de mão de Jesus, ela não poderia marcar uma reunião com Jesus, mas ela teve uma estratégia, eu vou tocar na orla do vestido de Jesus. Eu vou tocar a orla é a parte lá embaixo do vestido de Jesus. Então ela pensou, eu não sou nada mesmo, não tenho valor nenhum mesmo, não vou, nem andando eu estou rastejando no meio da multidão. Então eu vou rastejando e vou tocar na orla do vestido de Jesus e receberei a minha vitória. Eu serei curada. Era uma fé um pouco mística, ela acreditou que tocando na roupa de Jesus seria curada. Olha que coisa interessante. Porque, na verdade, não é a roupa de Jesus que vai curar, é o poder ativador de Deus que cura. Mas Deus honrou a fé daquela mulher, Deus honra as coisas simples que você faz.
Tem coisa que você faz na maior simplicidade, Deus honra isso. Porque através disso Ele vai fazer um milagre na sua vida. E ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ela pensou, bom, eu vou sair de fininho, ninguém vai perceber. Primeiro que eu não posso abraçar Jesus, que eu vou contaminar Jesus. Eu não posso nem pegar na mão de Jesus. Porque ela contaminava quem ela tocasse. Mas Jesus é o único que você pode tocar. E não só Ele será contaminado, como Ele vai te livrar da contaminação. Ele vai te purificar de todo mal. Olha que bênção, olha que vitória. Então, ela sabia que não podia tocar em Jesus. Pode existir muitos cristãos vivendo dentro da igreja de maneira derrotada, que não acredita mais na sua vitória. Não consegue ter nenhuma perspectiva de que vai receber a vitória. Estou enfrentando problemas na família, no casamento, estou enfrentando problemas no ministério, na vida financeira, com os filhos envolvidos com drogas, como eu tenho muitos parentes envolvidos com bebidas alcoólatras, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não crê mais nisso, não vê perspectiva nenhuma nisso, não consegue acreditar que o Senhor vai mudar a sua história. Ele está tão assim, está com a mente tão cauterizada que não consegue acreditar que o Senhor Jesus está pronto para te perdoar, está pronto para resolver o seu problema. Não importa qual é o problema que você está enfrentando, não importa qual é a dificuldade. Não consegue ver nenhuma perspectiva. Não consegue ver que Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando na sua vida, pode ter certeza disso. Porque quando um certo pensador, pregador, os irmãos vão lembrar, disse, quando você trabalha, mas quando você ora, você trabalha. O Deus trabalha. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Quando você adora, Deus trabalha. Quando você glorifica, Deus trabalha. Quando você santifica a sua vida, separa o melhor tempo para Deus, Deus trabalha. E Deus precisa disso, dessa disposição. Ele vai ativar a nossa fé, sim, se dermos crédito a Ele, se separarmos o melhor tempo para Deus, o melhor tempo na oração, o melhor tempo de consagração, o melhor tempo para encontrar uma vida melhor espiritual para nós. É isso que o Senhor está querendo. Então nós podemos observar que Deus está trabalhando nessa causa que você está enfrentando. E você acha que Deus não está te vendo. Nossa, parece que tem uma laje batida, a minha oração não passa do teto. Deus não me atende, não é possível. Saiba que Deus está trabalhando. Não vai te faltar o necessário, não vai te faltar o ar para você respirar, não vai faltar um amanhã glorioso para você poder acordar. Deitei e me levantei porque o Senhor me despertou. Se o Senhor não nos despertar, vamos permanecer mortos, porque quando estamos dormindo, estamos mortos, mas o Senhor nos despertou. E nós não paramos para analisar isso, irmãos. Nós separamos o melhor tempo para Deus. Não adiantamos tudo na nossa casa para de manhã a gente poder estar aos pés do Senhor, em oração, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, para que Ele realize esta obra na nossa vida. Porque os anjos gostariam de fazer esta obra, mas os anjos não têm como. Nós ouvimos de manhã na escola bíblica dominical. Jesus se fez homem para nos entender, para nos compreender. Passou por tudo que nós passamos para ser o nosso Salvador, o nosso curador, o nosso amigo. Podemos lembrar de Lucas 18, da viúva persistente. Devemos persistir em oração. Aquela mulher persistiu em busca. Ela estava buscando por um juízo justo resolver a sua causa. A sua causa não tinha como resolver, mas ela procurou um juízo injusto. Imagina um juízo injusto que não teme a Deus e não respeita os homens. Como que um juiz desse vai resolver a causa dessa mulher? E naquela época não era como hoje, que era um salão bonito, todo protegido, com ar-condicionado, não, era uma tenda que o juiz ficava. Se ela lançasse uma pedra ali, destruía tudo. Então a mulher, ela estava ali, olha, resolve a minha causa, resolve o meu problema, eu preciso. E aquele juiz, pessoas que saberam coisas, essa mulher está me importunando muito. Eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas eu vou atender essa mulher, para ela parar de me importunar. Porque está fazendo eu passar vergonha aqui, porque ela está todo dia aqui falando. Então isso, irmãos, é um símbolo da nossa oração. Você tem que perseverar, você tem que lutar em oração. Se um juiz tão mau como esse fez
pôde atender essa mulher. Imagina o seu Deus, imagina o nosso Deus. O que ele não pode fazer por nós? O que ele não pode fazer por você nessa causa? Se nós, sendo mal, o seu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus dará o Espírito Santo à sua igreja. Então nós temos que pegar a persistência dessa viúva. Devemos persistir em oração. Então Deus trabalha quando nós oramos, quando nós glorificamos, quando nós respiramos Deus a todo tempo. Vamos ver agora a partir do 30 ao 31. Fico com a Bíblia aberta, eu vou estar lendo. 30 ao 31. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram ali os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? Então Jesus estava no meio da multidão e ele sentiu que alguém tocou nele. E ele percebeu que dele saiu virtude, dele saiu poder. A sua natureza divina foi ativada. Porque como homem ele poderia não saber, mas como Deus ele sabia. Opa, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu. Alguém me tocou com as lágrimas, alguém me tocou com o coração, alguém me tocou com muita necessidade, porque de mim saiu virtude. E ele perguntou: quem me tocou? Aí Pedro falou assim: mas Senhor, como é que o Senhor faz uma pergunta dessa? Uma multidão dessa, o pessoal está esbarrando no Senhor, está te empurrando, está tocando no Senhor. E quem te tocou? Que pergunta é essa? Eu disse: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Esse toque que eu senti aqui foi um toque direto da alma, direto do coração, direto das lágrimas. Eu senti que alguém me tocou, mas me tocou diferente. E ele continuou perguntando: quem me tocou? Agora uma análise para nós: será que Jesus escolhe quem ele vai tocar? Será que Jesus escolhe quem ele vai curar, quem ele vai salvar? Será, irmãos? De jeito nenhum. Nem todos, irmãos, têm o mesmo nível de fé. No meio daquela multidão, existia muitos esbarrando em Jesus, tocando em Jesus, mas nem todos tinham o mesmo nível de fé que essa mulher teve. E, infelizmente, nem todos receberam a bênção. Nem todos receberam o privilégio de ser curada, mas aquela mulher recebeu o privilégio de ser curada. Mas Jesus não escolhe quem ele vai curar. De maneira alguma. Ele atende a fé grande e a fé pequena. Ele atende a fé do pobre e a fé do rico. Ele atende a fé daquela lavadeira de roupa, do gari, mas atende a fé daquele que é doutor, que estudou, que se formou, porque ele atendeu a fé de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. No versículo 21 está falando que Jairo foi pedir cura para sua filha que estava há 12 anos perto da morte. Então, nesse momento, essa mulher esbarra em Jesus. Ela interrompeu aquela ida que ela estava indo para a casa de Jairo. Teve momentos que Jesus só falava uma palavra e tudo era resolvido, mas aqui ele fez questão de ir à casa de Jairo, para botar as mãos sobre a sua filha. Então, nesse momento aqui, no versículo 24, ele estava indo a Cafarnaum. Ele estava indo curar a filha de Jairo quando ele parou. Se formos ver lá no versículo 35, e quando ele está envolvido com essa mulher, o que acontece? Chegou a notícia dizendo que a filha de Jairo tinha morrido. Olha, deixa o mestre quieto, não perturba mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ela já morreu, não tem mais jeito. Então, a nossa tendência é de achar que a derrota chegou e já era. Mas Jesus, envolvido com essa mulher, Jesus ouviu alguém dizer que a filha de Jairo tinha morrido. Ele disse: não, calma, crê somente. Crê somente. Então, ele está disposto, a atender a sua fé, por mais pequena que ela seja. Jesus não está à procura de grande fé extraordinária, não. Jesus está à procura de uma fé que não nega o seu nome, uma fé pequena, mas que está disposta a rastejar, a chorar, a lutar por essa vitória. Jesus está disposto a atender esta fé.
E essa mulher tem uma fé tão grande que acho que ajudou Jairo também. Porque Jairo estava buscando o Senhor Jesus para orar pela sua filha. Essa mulher já veio com uma decisão dela. Está vendo uma coisa? Ele não vai me atender mesmo, tanta gente importante aqui. Vê se Jesus vai olhar para mim. Não vai. Então, mas eu já tenho uma estratégia, já sei como que eu vou fazer. Eu vou tocar na orla do vestido de Jesus. E ela tocou e recebeu a vitória. Muitas vezes, irmãos, podemos analisar. O Espírito Santo vai operar coisas simples e pequenas e insignificantes nas nossas vidas. Coisas mínimas, como um simples toque. O que é um toque? O que é tocar na roupa de uma pessoa? O que significa isso? Nada. Então o Espírito Santo ele vai usar as coisas mais simples que está ao nosso alcance, que está à nossa disposição. Aquilo que você faz todo dia. Aquilo que você separa para fazer, aquela gratidão que você tem no coração todo o tempo, que você agrada, você glorifica, você agradece a Deus por tudo. Isso já é o suficiente para Deus fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, irmão. É você ser grato pela casa que você tem, pelo esposo que você tem, pelos filhos que você tem, por aquele filho que você crê que você vai ter. Seja grato, isso é o suficiente para Jesus fazer um milagre. Então nós vamos entender que o Espírito Santo ministra no nosso coração coisas muito simples. Infelizmente nós estamos esperando coisas grandiosas, coisas fenomenais, coisas mirabolantes, coisas grandes, coisas assim que vai chamar a nossa atenção. A gente às vezes não dá muita atenção às coisas simples, como a oração de madrugada, numa igreja onde tem poucas pessoas, não valoriza falar de Jesus para uma pessoa na rua, não valoriza, está disposto a, se o Senhor mandar alguém aqui agora, eu vou pregar a tua palavra para essa pessoa. Não está disposto a dar atenção às coisas mais simples, mais pequenas. E isso faz uma grande diferença. Deus sempre vai usar as coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Podemos analisar como ele fez com Moisés, por exemplo. O que Moisés tinha? Ele tinha só uma vara na sua mão. Ele estava diante do mar vermelho, e ele falou assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo, que mais? Por que você está tão preocupado? Porque está lá atrás Israel, Faraó, e aí? O que você tem na mão, Moisés? Ele tem o quê? Uma vara, e aquele mar se abriu. O que Davi tinha nas suas mãos? Uma funda e uma pedra. Ele derrotou aquele gigante. Era uma funda e uma pedra que ele usava dia a dia. O que ele fez com Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Deus fez coisas grandiosas por causa da oração de Daniel. Eliseu multiplicou o azeite da viúva. O que aquela viúva tinha em 2 Reis? Não tinha nada. Só tinha uma botija de azeite. Eliseu chegou para ela e disse assim, olha, declara-me o que você tem. O que você tem em casa? O que você tem? E ela falou, só tenho uma botija de azeite. Quer dizer, poderia ter um grande valor a botija de azeite, mas diante da dívida que ela tinha, não tinha valor nenhum. Mas ele multiplicou aquele azeite, ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. Certamente ficou rica, né? Porque viver do resto vai viver a vida inteira nessa terra, até quando Deus a levasse. Então, ela ficou muito bem. Então, Deus vai usar sempre o que você tem na sua mão. É aquilo que você usa, que nós usamos no dia a dia. Coisas muito simples. Vamos ver então no versículo 32 ao 34. E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então ele olhando em volta, para tentar descobrir quem foi que tocou nele, ele tentou descobrir, não, tem que descobrir, tem que saber quem foi que tocou. Esse testemunho maravilhoso, eu vou descobrir quem foi que me tocou. E ele continuou persistindo. E logo Jesus entendeu que sua natureza divina tinha sido ativada, porque dele havia saído virtude, saído milagre. Uma pessoa foi curada. Alguém me tocou com o coração, com a alma, com as lágrimas. Me tocou com uma necessidade muito grande. De mim saiu virtude. Uma coisa é esbarrar em Jesus. Outra coisa é crer em Jesus.
Às vezes nós estamos esbarrando em Jesus, tocando em Jesus, de uma forma bem vazia. Mas devemos pedir ao Senhor, Senhor, ativa a minha fé, sonda o meu coração, pesa-me na tua balança, Senhor, vê se não há falha em mim. Onde eu estou errando, Senhor? Me fala, Senhor, me oriente, me inspire, me mostre, Senhor, onde está o caminho da vitória, como que eu vou conseguir esse milagre, Senhor? E o Senhor vai nos orientar. E ele continua perguntando, quem me tocou? Ela planejava desaparecer de maneira sutil, porque poderia contaminar Jesus. Mas Jesus fez questão de tornar público este milagre. Fez questão de tornar público e tirar essa mulher do anonimato. Trazer em destaque esse milagre que aconteceu na vida dessa mulher. Jesus fez questão de saber quem foi que me tocou. E em primeiro lugar, ela veio temendo e tremendo e confessou toda a verdade. Ela foi curada, ela sentiu que estava curada, mas ainda estava nela aquele entendimento antigo. Nossa, eu sou uma mulher impura, eu sou uma mulher desprezível, o que eu vou fazer agora? Eu estou achando que eu posso ir embora, mas não consigo ir. Jesus está tentando descobrir quem foi que tocou, vai descobrir que foi eu, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser obrigada a falar para ele que foi eu. Então ela se humilhou, temendo e tremendo diante dele, explicando toda a sua trajetória de vida. Isso que ela fez. Tipo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu fiz era necessário fazer. Eu sei que eu não podia estar aqui. Mas Jesus, Ele prova a nossa fé. Ele testa a nossa fé para ver até onde nós vamos. E muitas vezes Ele fica calado. Dá entendimento que Deus não está nos vendo, não está observando, não está vendo nada. Mas Ele está provando a sua fé. Está testando a sua fé. É como uma criança, um bebê. Quando o papai e a mamãe falam, meu filho pode se jogar, ele se joga, porque ele sabe que o pai e a mãe vai segurar. O filho não pensa duas vezes. Meu filho se joga daqui de cima, ele vai se jogar, porque o papai e a mamãe vai me segurar. Assim é o nosso Deus, irmãos. Ele vai testar a nossa fé. Mas Ele nunca vai dar uma palavra no momento errado para a gente. Ele nunca vai falar o que nós queremos ouvir, mas vai fazer o que a gente precisa ouvir. Ele vai trabalhar naquilo que a gente precisa, não naquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero pode ser uma destruição para a minha vida, pode ser uma derrota para a minha vida. Quantas coisas eu quero, mas é derrota, é destruição, é morte. E Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer o melhor. E às vezes ficar chorando, sofrendo, desprezado, humilhado, sem ninguém dar crédito, é muito importante. Porque nesse momento, é um momento de vitória, é um momento de lágrima, é um momento que você, tudo está perdido, mas você glorifica o Senhor a si mesmo. Ninguém está dando valor, não tem solução nenhuma para você, mas você adora a Deus, glorifica o Senhor, e é justamente aí que Deus quer fazer o milagre. É justamente nesse momento em que você renuncia tudo. Não, tudo que me agrada eu vou deixar. Tudo que faz bem para mim, eu me lembro. A gente, quando é novo convertido, faz coisas meia louca, né? E tem uma fé tremenda. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos de idade, quando Deus falou comigo, através de um acidente. E eu pude ter um entendimento que tudo que era bom para mim, eu deveria desprezar, eu deveria deixar. Até a oração, se eu fosse curvar o meu corpo, eu achava que eu estava agradando a minha carne. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar assim, porque eu tenho que desagradar a mim. Esse era o meu pensamento, veja. E eu encarei um problema muito sério na escola. Eu me lembro que eu estudava aqui em Vitória. Numa época que eu estava estudando, estava rigorosamente atrasada na escola, né? Então voltei o mais rápido que podia. E ali eu enfrentei um problema muito sério na escola, enfrentei demônios, porque eu estava crente. Na época eu passei pela Igreja Batista, Maranata, o Senhor me trouxe para a Assembleia de Deus. E Deus nunca permitiu que eu saísse fora, para a glória de Deus. Então ali eu tive uma experiência muito grande, porque o diabo se levantou terrivelmente contra mim dentro daquela sala de aula. E eu lutei muito, que a minha irmã falou para mim levar uma faca, acredita nisso? Eu falei, não pode. Depois ela mesma foi usada para que eu levasse o Salmo 91. E eu usei o Salmo 91 dentro da minha bolsa. Eu entrava, lendo o Salmo, saía uma folhinha que eu tinha, e eu recebia a vitória.
Os demônios caíram por terra naquela época. Então, nós temos que estar decidido. O Espírito Santo entra nas nossas vidas, a primeira coisa que o Senhor faz é esclarecer a nossa mente. Nós passamos a estar num lugar em que o diabo percebe, vai usar tudo que está em volta para tirar a sua fé. Eu tinha só 16 anos de idade. Então, Jesus, ele está sempre disposto a estender a mão àquelas pessoas que ele está ativando a fé. E se a gente der valor a isso, nós podemos ir muito longe. Nós devemos dar valor, devemos ter temor. Os jovens são fortes, já venceu o inimigo. Então, em primeiro lugar, Jesus fez questão de trazer à tona aquele milagre, tirar aquela mulher do anonimato. Então, essa mulher foi privilegiada. Ela recebeu uma grande vitória, ela se tornou o centro dos milagres. Dentro de outro milagre. Além dela ser uma mulher desprezada, impura, não tinha valor nenhum. Segundo as histórias que a gente lê, que não está na Bíblia, ela era divorciada do seu marido, ela não poderia estar com o seu marido. A lei dizia assim. A mulher, quando estava no período menstrual, durante 7 dias, ela era impura. Só depois dos 7 dias que ela voltava ao normal. Agora, imagina uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos lutando. Ela era uma pessoa impura. Então, ela recebeu o milagre de ser curada, de ser uma pessoa em destaque, foi curada da sua enfermidade. Em primeiro lugar, ela fez para o seu próprio bem. Jesus fez isso para o seu próprio bem. Jesus estava pedindo para ela destacar. Jesus fez isso para o próprio bem dela. Para que ela não só recebesse a cura, tem pessoas que recebem a cura e vão embora. Eu vou na igreja, eu preciso receber um milagre, preciso receber uma cura. E some nunca mais. E tem até as igrejas que fazem esse tipo de campanha para as pessoas, não que Jesus não vai curar, Jesus continua curando, mas a cura maior que podemos receber é a cura da nossa alma. A cura física é consequência da nossa fé. Vai vir muitas bênçãos. Então Jesus fez questão de trazer em público a cura daquela mulher. Para quê? Porque Jesus desejava ser para ela não só um curador, mas desejava ser o seu salvador, o seu amigo, o seu ajudador, o seu protetor. Ela devia conhecer essa outra parte, que ela achou que ela só foi curada. Mas não, ela encontrou com o Salvador. Ela encontrou com um amigo, ela encontrou com uma pessoa que resolveu o seu problema na terra, tirou ela daquela escravidão, agora ela estava livre para entrar e sair aonde ela quisesse. Jesus falou assim, eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento, achará alegria, achará conforto, achará tudo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem entrar por essas portas que é Jesus, jamais será derrotado. Não importa se você não tem condição financeira, se você tem uma enfermidade avançada, Jesus pode estar te provando em algum problema, não importa. Importa que Jesus é a solução da sua vida, é a nossa solução, é a nossa alegria. Porque nós não vamos receber vitória, irmãos. Você não vai receber vitória, você já recebeu a vitória. Nós não vamos ser vitoriosos, você já é vitoriosa, já somos vitoriosos, porque na cruz o problema já foi resolvido, Jesus já resolveu esse problema da escravidão, da gente ser menosprezado, Jesus já resolveu esse problema na cruz, somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Ainda o 33 e o 34, vamos estar ainda lendo, estamos indo para o final. 33, 34, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha que privilégio que essa mulher recebeu. Ela chegou temendo e tremendo diante dele. E ele falou, filha, não temas, você está curada. Você está vitoriosa. Você recebeu a bênção a qual você buscou com muito afinco, de todo o coração. Você pensou para cima, você não preocupou com multidão, com pessoas poderosas, não preocupou com nada. Você venceu pela fé. Você está curada. Logo Jesus entendeu
ela prostrou-se diante dele, temendo e tremendo, dizendo toda a verdade. Ele falou: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Os que se aproximam de Deus, mas tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você não pode se aproximar de Deus duvidando. Se aproximar do Criador dos céus e da terra duvidando. Você não pode fazer isso. Você tem que se humilhar e falar: Deus, ativa a minha fé. Tem misericórdia de mim. Não é possível, eu não sou derrotada nessa causa, Senhor. O Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. Eu não aceito, Senhor Jesus. Um momento o Senhor vai me dar a minha bênção. Então se aproxima do Senhor confiando, acreditando que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é restaurador. Ele é aquele que fez os céus e a terra, gerou você no ventre da sua mãe. Ele está do seu lado para te dar vitória. Ela experimentou algo maior do que a cura. Olha o que essa mulher alcançou. Algo muito maior do que a cura ela alcançou. O que ela alcançou? De ser chamada de filha. Olha que privilégio. Ele falou: filha, filha, fica tranquila, fique de pé. Você está curada. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz, filha. Imagina, uma mulher que foi desprezada pelo marido, pela família, pelos amigos, de não poder estar em lugar nenhum, agora é chamada de filha. É isso que o Senhor fez conosco. E quando estávamos perdidos, desprezados, e quando achávamos que não tinha jeito para nosso problema, para a nossa vida espiritual, o Senhor nos chama de filhos. Não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos chamarei de amigos, porque o amigo revela todo o segredo. Então nós somos amigos de Jesus. Ele revela todo o segredo para nós. Revela todo o segredo para o nosso coração. Quando a irmã Clarice estava falando aqui sobre aquele louvor. Então nós vemos que a santidade de Deus, a gente passa a entender quando nós nos aproximamos dEle. E quando nós nos aproximamos dEle, nós entendemos a nossa pequenez. Somos pequenos demais. Ai de mim que vou perecendo, como a Clarissa falou. Ai de mim, porque eu estou diante de um Deus grande, de um Deus maravilhoso, de um Deus criador dos céus e da terra. Mas esse Deus que é tão grande, tem dado valor para nós, tem dado valor para você, tem dado valor para aquela oração que você faz de madrugada, tem dado valor àquela lágrima que ninguém está vendo, tem dado valor àquele pedido que você tem feito. Ele dá valor à menor oração, à menor fé. Jesus então abraça todo o sofrimento e as emoções daquela mulher. Ele resolve o problema daquela mulher, principalmente o emocional. Ele abraçou a causa dela. Filha, você está curada. Filha, o seu problema está resolvido. Não temas, vai em paz. E diz: não temas. A rejeição acabou, Jesus falou para ela. A rejeição acabou na sua vida. A exclusão acabou. Ninguém mais vai questionar a seu respeito. Olha lá aquela mulher, olha lá aquela irmã que não gerava, agora está gerando. Aquela irmã que tinha um filho drogado, agora está na igreja glorificando o Senhor. Aquele irmão que orou tanto por uma causa, agora o Senhor responde. Ele estava querendo dizer isto. Agora o desprezo, o complexo de inferioridade acabou na sua vida. Agora você é vitoriosa, você foi curada do seu mal e agora você tem a salvação garantida. Daqui para frente, você está curada, você está livre para estar onde você quiser. Você pode entrar no supermercado, você pode ir para onde você quiser. Você não é mais uma pessoa contaminada, você não é uma pessoa agora marginalizada, você agora não é mais uma pessoa assim desqualificada. Você está curada. Querendo dizer para ela, com a sua atitude, você encontrou o caminho e ativou o poder curador. Ativou o poder de Deus. Então o Senhor nos ensina que a nossa atitude, a nossa oração, ela vai ativar o poder de Deus. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, para que Deus ative a nossa fé, ative a nossa oração, para que nós não venhamos dar valor àquilo que não tem valor.
Que o Senhor Jesus venha nos guiar por um caminho em que Ele será glorificado. Um caminho que Ele quer que nós andemos. Vamos pedir ao Senhor para Ele nos ajudar a orar. Não nos ensinar a orar, porque não precisa ensinar a orar. Oração é falar com Deus, é falar com um amigo. É você colocar diante do seu amigo todo o seu coração, toda a sua alma. O Senhor está pronto a atender a nossa oração. Vamos para o final. Sempre teremos momentos de tristeza e de decepções na nossa vida. Sempre irá acontecer momentos difíceis na nossa vida. Momentos de decepções, momentos de tristeza. Às vezes nós não vamos estar alegres, nós somos alegres. Às vezes você não vai estar feliz, com um sorriso até no canto. Porque às vezes o seu problema faz você ficar triste, não deixa você sorrir. Você está cheia de tristeza por causa do problema, mas você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, você é uma pessoa determinada em Cristo, você não abre mão da sua vitória, por isso que não tem demônio que não vai cair por terra, não tem inferno que vai ficar na sua frente, porque você é determinado em Cristo. Você pode ser triste, mas não é triste, você é feliz em Cristo. Muitas vezes, irmão, nós não estamos totalmente alegres, sorridentes, não significa que nós somos derrotados. Não significa que você não é vitoriosa. Você é vitoriosa sem Cristo Jesus, porque você não abre mão da vitória em Cristo. Você está disposta a ir até o fim. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa nada. Jesus te dá essa capacidade para você prosseguir. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Toda manhã temos uma oportunidade de ter uma fé ativada. E venceremos todos os obstáculos. Quando essa fé for ativada, nós estamos prontos para vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as barreiras. Quando a nossa fé for ativada, Jesus nos garante a vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui, vamos orar e ser grato ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor, meu Deus, por esse momento tão glorioso diante da Tua Palavra, e que o Senhor pode, Senhor, abençoar o nosso coração, abençoar a Tua igreja, fortalecer os nossos corações, para darmos um passo mais além, Senhor, segundo a Tua vontade, Jesus. Fica conosco, ó Deus, abençoando o Teu povo, que possamos em tudo, ó Deus, glorificar o Teu nome, receber o milagre, aquilo que mais necessitamos na nossa alma, no nosso coração, no nosso corpo físico. Toma em tuas mãos a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.